E uma boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem, com saúde. Nessa quinta-feira, véspera de feriado, né? Se estão me ouvindo aí, por favor, deem um sinalzinho, dê um joinha, se está tudo ok, se estão me vendo, se estão me ouvindo. Kiron Farmácia, Fabiano. Bem-vindo, Fabiano. Muito bom aí que está nos acompanhando. Tudo bom, pessoal? Vinícius, e aí Vinícius, meu querido, boa tarde. Paula Sica, como é que tá? Tudo bom? Leslie, já tá por aí? Maravilha, bem-vindo todo mundo. Nessa quinta-feira, finzinho de tarde, tô aqui tomando meu cafezinho. Véspera de feriado, amanhã temos feriado, Dia do Trabalhador, e olha, esse mês foi um mês bem puxado para quem trabalha com farmácia de manipulação. A gente está num período muito atípico, né, de quarentena. Tem muita gente que está trabalhando em casa, tem gente que não está conseguindo trabalhar e tem muita gente que teve um trabalho completamente modificado, que foi o caso das farmácias de manipulação. Então, quem tiver alguma experiência e quiser comentar também, aproveita e já vai sinalizando, já vai marcando aqui. E hoje a gente tem como convidada a doutora Camila Carvalho, que é uma biomédica esteta, uma querida, super parceira da Manipura. A gente vai conversar um pouquinho sobre home care, dos tratamentos estéticos. E antes de chamar ela, eu queria só dar uma palhinha do que a gente vai ter na semana que vem. A gente vai ter uma aula especialíssima com Fábio de Matos, que ele é um grande amigo, consultor da Manipura já há bastante tempo, e ele vai fazer uma aula exclusiva, não vai ser uma live do Instagram, a gente vai fazer numa plataforma somente para prescritores, que é para como melhorar o marketing digital no seu consultório. Então, específico para consultórios, quem trabalha na área da saúde. Então, ele vai trazer toda a expertise, ele atende farmácia de manipulação no Brasil inteiro, e ele tem uma pegada de marketing digital, ele tem uma experiência muito boa. Então, quem ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva, tá? Isso na terça-feira, às 20 horas. E na quinta-feira, olha só, primeira mão, Dr. Felipe Dantas, que é um outro grande parceiro lá do Rio de Janeiro. Ele tem a farmácia Prime Pharma e ele trabalha com uma linha muito parecida com a da Manipura, que é a estética. Então ele trabalha com fórmulas individualizadas na estética, ele trabalha desenvolvendo fórmulas, ele trabalha com consultoria para prescritores no sentido de uma consultoria técnico-científica muito parecido com o que eu faço aqui com a Manipura. Então, todos os convidados, vai ser quinta-feira às 9 da noite, live com o Dr. Felipe Dantas, no dia 7, certo? E a doutora Camila, acho que já entrou, né? Deixa eu ver, dá um oi aqui, doutora. Deixa eu já apresentando ela para quem não conhece. Ela é biomédica esteta, trabalha ela dá aula na Escola Técnica Cecília Meirelles e também trabalha na Emagreci, que é um centro clínico com foco em emagrecimento. Oi, tô te vendo agora. Já vou te chamar no Emagreci. E o foco dela é microagulhamento, peelings, botox, bioestimuladores, preenchimento e outros equipamentos. Então ela tem uma experiência muito bacana e ela trabalha muito com produtos manipulados. E é um prazer enorme sempre conversar com ela. E ela vai compartilhar aqui um pouquinho com a gente toda a experiência e a expertise dela. Tá bom, doutora? Eu já vou te chamar aqui. Pra... Olá, boa Oi, tarde, Camila. Como é que oi está? todo mundo. Maravilha, tudo bem? Tudo certo? Nessa Ótimo, que bom te quarentena aí, rever. voltando aos atendimentos. Pois é, né? Ah, isso aí. Me conta aí como é que está sendo essa volta. Volta aos pouquinhos, está voltando já com tudo. Como é que é? Me conta aí um pouquinho. A gente tá voltando aos poucos, na Emagreci a gente tá atendendo todos os dias. Eu tô só 2 vezes na semana por enquanto. No consultório também eu voltei conforme tá tendo procura, né? A gente tá voltando aos poucos, com um distanciamento entre um paciente e outro.
Mas E bem devagarinho tá importante. indo, tive que me reinventar bastante. Tem agora a parte de consultoria online, que, né, se fez necessário Legal. nesse tempo todo. Então tem e-book aí sendo lançado, tem bastante coisa no mercado online aí. Muito bem. Muito bem, Camila. Então, para quem não te conhece, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história, te apresentasse um pouquinho onde é que tu está atuando, das tuas aulas. Por favor, a live é sua, Camila. Então, eu me formei no IPA 2013. Depois disso, eu fiz especialização na área da estética. Eu tenho mais duas outras especializações que eu hoje em dia não atuo. E sou professora na SEG, que é um método de ensino gaúcho. A gente tem a unidade aqui em Porto Alegre e em outras regiões do Rio Grande do Sul também. Tenho os meus cursos, que agora eles estão em módulo online, em função da pandemia toda. Atuo no consultório na Nilo Peçanha e atuo em um outro consultório que eu tenho no Petrópolis. E na Emagreci, que aí a gente faz um trabalho de rede, né, de emagrecimento. E, e tem as consultorias online, a gente está lançando um e-book também agora, se eu não me engano, amanhã. E, enfim, consultorias online, workshops, muitas lives aí no meio online, porque não tem como ser diferente agora, né, Dimas? É isso aí. Muito bem, já está entrando na consultoria online, né? Como é que Sim. é? Conta aí pra gente um pouquinho qual é o teu foco na consultoria online, como é que tu está atuando. Eu tenho, na verdade, assim, eu tenho assessorado algumas pessoas Brasil afora, inclusive fora do Brasil também. Tem algumas pessoas de Londres, mas nessa assessoria home care mesmo, assim, porque como eu não estou fisicamente em todos os lugares para atender, é mais uma consultoria mesmo. A gente faz uma anamnese do paciente, né? Eu vejo qual é o objetivo, qual é a queixa dele e tento adequar com o que ele tem na cidade. Então, esses dias até atendi um pessoal de Manaus, e aí a gente conversou sobre produtos manipulados, produtos comerciais, porque nem todo mundo tem uma farmácia de manipulação perto, né? Eu gosto, tu sabe, que eu estou há muito tempo aí na parceria contigo, de indicar muito manipulado, porque a gente sabe a quantidade de ativo que tem, a porcentagem, o que tem, né? Qual é a entrega daquele ativo, o que pode combinar e o que não pode. E nos Sim. comerciais isso às vezes fica um pouco complicado. Mas a assessoria online funciona assim. A gente, os que são de Porto Alegre, que eu consigo prestar uma assessoria presencial, a gente monta protocolos, começa com uma ação em casa de home care. E os que estão longe, eu presto essa assessoria de, às vezes, até com coisas que tem em casa mesmo, né? Que a gente consegue fazer uma máscara, uma coisa assim, e já começar com algum cuidado, pelo menos. Muito legal. Muito legal essa experiência. E a gente às vezes perde essa dimensão, porque como o mundo online, a gente rompe as barreiras, né? Tá falando que tem atendendo até fora do Brasil, Uhum. em outros estados, isso é fantástico. A gente aqui da Manipura tem uma pegada online já faz um tempo, e a gente seguida atende gente do Brasil inteiro, manda para fora também. Mas esse foco na consultoria, no atendimento, que a gente vê agora com telemedicina, você na área da biomedicina também fazendo isso, é novo. Está sendo uma necessidade agora em função da pandemia, mas não era comum, nunca foi comum. E agora a gente vê Exatamente. mais do que uma novidade, vê uma necessidade. As pessoas têm que se reinventar, os profissionais têm que montar maneiras de atender os seus pacientes, inclusive os pacientes que já tinham começado o tratamento e não podem terminar, né? Não podem interromper, por causa que eles têm que ter a sequência, né? O uso contínuo. Então, é uma necessidade, é mais do que Exatamente. uma novidade, digamos assim, uma inovação. Mas muito bacana isso. E com relação a e-book, eu vi que já está antenado, então, no marketing digital, né? Já se Sim, inscreveu lá no curso do Fábio semana que vem? já eu acho que fui a primeira a me inscrever. Ah, muito bem! Olha aí. A gente tem o seguinte, ó, só para fazer um parênteses. O curso na plataforma que a gente tem são 100 vagas. A gente já está praticamente com metade das vagas. Está com quase 50. Coisa Então, boa. assim, e a gente lançou fazem 2 dias.
Sim. Então, assim, quem ainda não se inscreveu, corre lá, tá? Porque o cara dá um show. E é isso aí, tem que partir para e-book. Aqui na Manicure a gente já tem 5 ou 6 e-books, se eu não me engano, disponíveis no nosso site. E eu estou sempre criando coisas e pensando Eu sei. em formas novas de apresentar os produtos, né? Fazer uma coisa bem diferente. E eu acho muito bacana. E como é que a tua consultoria disse que faz mais em encaminhamento, né? Mas, por exemplo, consegue fazer uma avaliação da pele, consegue avaliar condições de pele? Então, não me explica aí como é que poderia ser feito isso. Na verdade, assim, eu faço parte de uma plataforma de ensino, e aí agora aí nesses dias de quarentena, bem no início, a gente fez várias lives de posicionamento, de como a gente faria um atendimento online, e tem um questionário que é enviado por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, que a pessoa responde. Então, são coisas bem específicas, assim, nesse questionário. Inclusive, como a pele fica depois de tantas horas maquiada, né? Se ela tem oleosidade, se ela permanece mais seca. Então, através desse questionário, eu já consigo avaliar se o paciente tem pele pigmentada, sensível, mais resistente, oleosa, mais seca. Então, já tem um norte. E aí, normalmente, as chamadas são por vídeo, né? Eu converso ou, no mínimo, peço fotos para eu ter uma ideia. Então, assim, eu tenho o parecer clínico, porque uma soma, esse questionário é uma soma que vai me dar um número específico para cada nível de característica de pele. Então, ali eu tenho um norte e com as fotos e com os vídeos eu consigo fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, assim. Funciona Muito mais ou legal. menos dessa forma. E aí, baseado nisso, passa o home care do teu paciente. Exatamente. Baseado nisso, eu monto daí ele tem e a gente eu vou controlando, porque a gente sabe, né, Dimas, que algumas vezes a gente tem alguns ativos que são reativos, então que pode causar alguma alergia, alguma coisa assim. Então, nesse início, eu acabo ficando um pouco mais em cima, assim, para ver como é que tá indo o andamento. E aí depois a gente já parte, se for aqui de Porto Alegre, aqui do Sul, para um atendimento presencial. Senão eu continuo acompanhando e com consultorias, assim, tirando dúvidas ao longo dos dias. Claro, e a vantagem do presencial é que você pode fazer os procedimentos lá no consultório, Sim. mergulhamento, ele vai, né, o preenchimento. Mas já que o assunto hoje é home care, e a gente já começou a falar um pouquinho sobre isso, eu sei dos seus pacientes que você gosta muito de visualizar as fórmulas deles. Né? Então, procura indicar para um tratamento individualizado, que é essa grande vantagem de uma farmácia de manipulação, a gente consegue individualizar a terapêutica. Né? Então, a gente não trata todo mundo da mesma forma. Sim. Dentro disso, Camila, qual o tipo de home care que você mais gosta de trabalhar? Tipo assim, que fórmulas você tem queridinhas? Que tipo de tratamento você mais gosta de fazer para os seus pacientes? Tem alguma? Como é que é isso? Tem algumas coisas que não podem faltar, que inclusive não faltam para mim, que estão aqui, inclusive todas da Manipura. Opa! Fiz um apanhado e tem muita coisa, acho que toda a tua farmácia está aqui. Legal. Eu gosto muito de ácido hialurônico e vitamina C. Acho que, assim, a maioria das pessoas deveriam usar, porque tanto para pele oleosa quanto seca, enfim, é sempre um coringa. E protetor solar, né? Eu até fiz um vídeo, mas eu ainda não postei, vou postar na sequência, falando do filtro físico, que antes todo mundo tinha meio receio de usar, porque ficava aquela coisa branca, né? Ficava assim meio pesado. E hoje em dia não, eu tenho o meu com a minha cor, né? Do que a gente fez. Então eu gosto de falar muito isso e de indicar para o meu paciente o tom de pele, porque a gente tem hoje tem vários tons aí pra gente fazer no filtro físico, né? 13 tons a gente consegue. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu acho que tem que ter.
Um filtro físico, acho que, assim, para quem tem pele sensível, pós-procedimento, ele serve para qualquer momento, inclusive como primer ele tem servido. Eu gosto muito de passar ele embaixo da maquiagem, porque ele tem uma textura siliconada e aí fica bem lisinho, assim, a pele. Eu gosto bastante. Então, eu acho que são esses três, assim, um filtro físico com cor, que daí é um coringão, um ácido hialurônico e uma vitamina C, todo mundo tem que ter. Muito bem. Esse detalhe do tom da pele é bem importante, né? Porque filtro físico, para quem não conhece, ele é composto de dióxido de titânio com óxido de zinco, que são dois pós que quando a gente mistura, ele fica muito branco na pele. Então, tu aplica na pele, parece um palhaço branco, o Gasparzinho. Branco, branco, branco. É hipoglós, né? Parece hipoglose, exatamente, hipoglose. E ele faz uma barreira física da luz ultravioleta, só que isso não tem como ficar utilizando no dia a dia, para o trabalho, enfim, não dá. Então, a tonalidade da pele, esse tipo de base que a gente usa, faz toda uma diferença, assim, tanto no resultado quanto na aceitação. Porque a luz visível também, a base também melhora a proteção da radiação. Ela tem uma proteção melhor. Então, usar um filtro físico com uma base, ele protege melhor ainda. Exatamente. Então, é perfeito isso aí. E eu gosto muito, né? Sou mega suspeita para falar de filtro, porque eu uso todos, eu acho, adoro. Certo. E a vitamina C, coringão, né? Porque além de antioxidante e nutrição, né? Porque a vitamina faz parte da nossa alimentação, a vitamina C tópica, ela tem o efeito de estimular o colágeno, ela é cofator enzimático de enzimas que produzem o colágeno, então faz uma redensificação da pele. E clareamento, né? Porque muitas mulheres têm um melasma, têm manchinhas na pele. Então a gente sabe que com uma vitamina C a gente consegue ajudar a atenuar esse tipo de tratamento. Não vai tratar o melasma, digamos assim, mas ele vai ajudar também a fazer um clareamento. E o ácido hialurônico, esse específico aí, que é o booster, são 3 tipos de ácido hialurônico num produto só. Então eles têm uma super hidratação, eles têm um efeito super hidratante da pele. E é uma combinação bem bacana. E então, é uma textura leve, né? Porque como é em sérum, ele adere a qualquer tipo de pele. Isso, o veículo é o próprio ácido hialurônico. É maravilhoso. Muito legal. E, bom, o que deve fazer ou usar após um procedimento estético? A pessoa faz um procedimento estético, digamos, peeling. O que a pessoa deve fazer em casa? Normalmente, quando a gente faz peeling ou alguma coisa mais agressiva, que nem o microagulhamento, eu gosto de entregar para o paciente um kit, né? Que normalmente tem uma espuma de limpeza, que é só normalmente a fitoespuma mesmo, porque ela não vai agredir a pele, né? Aquela pele já machucada, enfim, já trabalhada ou com peeling ou com microagulhamento. O filtro físico, que daí 24 horas depois a gente pode entrar e deve entrar com filtro físico, porque o químico pode dar algum processo de alergia, né? E acabar dando um problema a cicatriz pós-inflamatória. E normalmente um sérum calmante, um creme calmante, assim, que a gente entra nas primeiras horas pós o procedimento para acalmar a mesma pele. Esse vai aí pelo menos uns 2, 3 dias, só esses 3. Aí se a gente estiver falando de um peeling, depois de uma semana a gente entra com a fase de despigmentante, que eu uso no preparo também. Eu nunca coloco um peeling no rosto do meu paciente sem ter feito algum preparo, né? Sem usar pelo menos uma concentração mais baixa do ácido que a gente vai usar no consultório, uns 15 dias antes para ir preparando aquela pele, senão pode ter uma reação que eu não queira, né? E aí, pós o período de descamação, ele volta a usar essa mesma formulação despigmentante para daí continuar o processo, né?
Não indico usar nenhum ácido, pelo menos assim, em 7 a 10 dias, dependendo do procedimento. Só o ácido hialurônico, que é hidratante e não ácido propriamente, né? Ele não causa a descamação. Então a linha é mais ou menos essa, assim. Eu já entrego para o meu paciente o que ele vai precisar usar, porque daí eu tenho a certeza de que ele não vai usar o que não deve e acabar dando problema no tratamento. Sim. Isso aí é bem interessante que você comentou sobre o ácido hialurônico. Muita gente acha que é um ácido, então não pode passar por cima de se queimar. Não. Só para deixar claro aqui para quem não conhece. O ácido hialurônico ele é um glicosaminoglicano, ele é um ácido que não baixa o pH, que é a característica do ácido é o pH baixo. Ele é uma cadeia grande de açúcares. Então, com isso, ele faz um efeito de hidratação na pele, ele faz um efeito de hidratação. Quando a gente aplica, ele tem um efeito ele forma uma película, então ele também, além de hidratar dentro, ele mantém a água e impede que ela saia por essa película. Sim. Então, pós microelementos, quando a pele está muito lesionada, a pele está muito machucada, então ele é muito legal porque ele vai melhorar a hidratação, vai melhorar. Olha o Marcelo ali, como é que tá, meu querido? Boa tarde. Então, o ácido hialurônico é um ácido que ele não baixa o pH. Então, muita gente acha que ele não pode ser usado. Não, ele pode ser usado, ele deve ser usado porque ele vai ajudar nesse sentido. Né? Inclusive, Exatamente. é por isso que se preenche, fazem o preenchimento com ácido hialurônico. Você fala de preenchimento, como é que é aí no seu consultório? Faço diversos tipos de preenchimento, né? De olheira, de lábio, que todo mundo gosta, de malária, enfim. Mas eu sempre gosto de usar alguma coisa também de bioestimulação junto. Quando eu faço um preenchimento, normalmente eu não faço o preenchimento isolado, como um tratamento único. Ou a gente faz algum peeling de gluco, por exemplo, que é um peeling bem hidratante, né? Para dar um viço para a pele. Porque assim, como o preenchedor ele é de ácido hialurônico, se eu colocar ele numa pele desidratada, ele não vai ter a durabilidade que ele teria, ele não vai ser tão bonito quanto ele seria numa pele mais hidratada. Então, nesse caso, eu entro inclusive com os nutracêuticos via oral, né? Com antioxidante, com colágeno, com silício orgânico, com algumas vitaminas, vitamina C, vitamina E, porque eles vão ajudar a proteger o colágeno e vão ajudar na reestruturação da pele. Porque um conceito que eu trago bastante de uns anos para cá é que estética e saúde é a mesma coisa. Então, hoje eu não trato o meu paciente só esteticamente. Eu preciso entender se ele tem alguma falta de vitamina, de mineral, eu preciso ver a qualidade, a densidade da pele dele. E não adianta a gente fazer só um preenchimento e ficar com um lábio bonito e esse lábio durar meio ano em vez de durar um ano, porque ele não toma água o suficiente, a pele não é hidratada o suficiente. Então acaba que os nossos resultados são muito baixos, né, quando a gente não cuida do todo. Perfeito. Inclusive é interessante pensar que a estética, a beleza, é um reflexo da saúde de dentro. Então, quando a gente trabalha com estética, a gente pensa, vou passar um creme e tá certo. Não. Existe toda uma outra parte que é uma alimentação correta, é tomar água, como você falou, é suplementar com antioxidantes ou umas substâncias específicas. E dentro disso faz toda a diferença no resultado do tratamento. Então, a gente pode falar que a estética é um reflexo da nossa saúde de dentro. Então, a gente consegue ver tanto ter mais resultado, mais durabilidade nos procedimentos, um resultado mais duradouro, mais efetivo, quanto ter menos necessidade de fazer diversos procedimentos. Né? Então, por exemplo, se a gente tem uma alimentação correta, a gente não vai ter consequência acne, a gente não vai precisar fazer peelings de acne, a gente pode fazer outros procedimentos. Então, a gente consegue ter um resultado bem mais interessante, né? Exatamente. E a tua experiência com suplementação no home care? Você chega a prescrever? Como é que é isso? Sim. Eu tanto prescrevo quanto tomo, né? Eu tenho rosácea e tenho rosácea acneica.
Então, tomo cápsulas anti-acne, uso ácido hialurônico, uso alguns outros compostos que a gente montou aí também para rosácea. Então, eu sempre procuro avaliar o paciente como um todo, né? Se é aí 30, 35 anos, já entro com suplementação de colágeno e de silício orgânico no mínimo, né? Jogando por baixo, assim. Adolescente, ou mesmo gente que tem a acne adulta, né? Ali eu sou uma que tenho, minha mãe tem até hoje, com 53 anos tem. As cápsulas anti-acne com vitamina C, vitamina E, vitamina A, maravilhoso, acho que tem que fazer parte. Porque às vezes a gente não consegue tirar tudo da alimentação, né, Dimas? Hoje o solo é pobre, tem muito agrotóxico, a gente não consegue os nutrientes necessários. Então a suplementação, ela é fundamental, não só para procedimento estético, mas para melhorar a qualidade de vida, né? E tudo, porque uma vitamina D baixa, por exemplo, a imunidade baixa, né? O cabelo não fica bom. Enfim, tem uma série de coisas que vão acontecendo e que reflete fisicamente, né? Reflete na vida, assim. A gente não dorme direito, enfim. E aí uma coisa vai levando a outra. E eu gosto de dar um exemplo também, quando eu dou aula de prescrição estética, na parte de suplementação, assim, por exemplo, beta-caroteno. Né? A dose máxima da suplementação são 50 miligramas por dia. Quantas cenouras a gente precisa comer para conseguir obter 50 miligramas de beta-caroteno que a gente consegue numa cápsula? Então, a gente tem que entender que uma suplementação é uma dose alta de nutrientes que estariam na nossa alimentação normalmente, que a gente, por inúmeros motivos, não tem. Um deles é o solo ser pobre, estressado, não mastigar direito, a gente pode até comer, mas não absorve, porque aí tem toda a parte da nossa flora intestinal que pode ser desbiose, então a gente tem que digerir corretamente, às vezes a gente não digere corretamente. Então, a suplementação, muitas vezes é uma dose mais elevada de nutrientes que a gente não consegue encontrar na natureza. Por exemplo, quantas vezes por semana a gente come peixe? Quantas vezes por semana a gente come ostras? Quantas vezes por semana a gente come castanha? Então, é uma variedade. Eu não sou nutricionista para prescrever uma dieta, muito longe de querer chegar perto disso. Mas a gente tem que entender que esses nutrientes fazem parte do nosso metabolismo, da nossa bioquímica, e aí suplementar é fundamental para a gente ter um resultado legal no tratamento estético, mesmo para a nossa saúde e qualidade de vida. Então, é fundamental, é o que chamam de nutricosmético. Né? Ele é um nutriente que tem um efeito estético. Né? Então, por exemplo, beta-caroteno, ele é uma provitamina A. Ele vai ajudar toda o bronzeamento, né? Ele é inclusive o ácido retinóico, que ele é super usado em peelings, ele é um derivado da vitamina A, que é originado do beta-caroteno também. Então, um exemplo assim, de como está tudo relacionado. Tudo tem a ver com tudo. Exatamente. E a gente falou então começou a falar de preenchimento, já foi para outro assunto. Falando de preenchimento, qual o home care bacana para quem faz um preenchimento, doutora? Ácido hialurônico sempre. Sempre porque ele já está injetado, né? Então a gente precisa. Uma parte de home care que não é de passar, mas é de tomar. Tem que tomar água. Não adianta, não tem cápsula de água para tomar. É fundamental. Tem que tomar água. Eu gosto de alguma coisa, trazendo um pouco para o teu lado, do Triup, por exemplo. Porque ele faz ele dá uma hidratada boa e ele faz uma redensificação também da pele. Então, assim, ele é um ativo que eu recomendo bastante para quem faz preenchimento, de uma maneira geral. O lábio, obviamente, o gloss, aquele com ácido hialurônico, para manter sempre a hidratação. Que o lábio a gente não tem muito o que fazer, né? Hoje eu faço uma parte de revitalização labial antes do preenchimento, mas igual, a gente não... É uma parte que a gente mexe muito, né? A gente
articula muito ali, então o ácido hialurônico tem essa capacidade de ser absorvido um pouco mais rápido. Então, a hidratação com ácido hialurônico em gloss é fundamental, assim. Inclusive, esse gloss, parênteses também, esse gloss foi desenvolvido pensando no pós-preenchimento. As pessoas pensam, por que eu vou passar um gloss de ácido hialurônico se eu acabei de preencher? Gente, tem que ver que assim, a pessoa preenche, o paciente preencheu agora os lábios, a boca fica machucada, fica desidratada, fica uma série de consequências do procedimento, e uma queixa muito grande é essa. Então, é muito importante hidratar ele corretamente. E um gloss, ele é ideal, porque ele, além do ácido hialurônico, que tem baixíssimo peso molecular, que a gente coloca o óleo HA nele, ele tem uma base que, a própria base do gloss, ela mantém mais a hidratação, porque ele faz uma cobertura. Além dos outros ativos, a gente bota vitamina E, pantenol, que são altamente hidratantes e antioxidantes. Hidratantes. Então, ele foi desenvolvido justamente para pós-preenchimento de lábios. Não, ele é ótimo, fora que ele é lindo, né? Olha só, quem não quer ter isso na bolsa? Essa embalagem é top, né? É top. Então, é mais ou menos isso, né? Muito esse tipo de embalagem. A gente procura trabalhar com esse tipo de embalagem que diferencia mesmo. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que vocês foram, se não o pioneiro, mas um dos pioneiros em Porto Alegre a trazer essas embalagens diferentes, né? E eu acho que isso faz muita diferença, porque a gente não quer, assim, sendo tanto profissional quanto a parte que consome, a gente não quer aquela embalagem branquinha sem graça no banheiro, né? Ou levar dentro da bolsa, tu chega num lugar e tira um potinho branco sem graça. A gente quer um negócio bonito, que dê vontade de usar. Claro. E Exatamente. fora que a gente tem outras finalidades, né? Por exemplo, a vitamina C, ela não pode ficar em contato com oxigênio, porque senão ela vai oxidar. Então, se eu fizer num pote de conta-gotas, por exemplo, claro, vai durar aí dias a minha vitamina C, né? Logo ela vai ficar alaranjada ali, vai oxidar e vai perder função. Então, assim, os pumps que tu aperta já tem a dose exata do dia, o resto a gente não contamina com o dedo, né? Não fica abrindo, fechando o pote o tempo todo. Então, são cuidados que a gente precisa ter, inclusive na hora de prescrever. Saber tanto o veículo para usar, se a pele do meu paciente é oleosa, é seca, se já tem mais de 30, menos de 30 anos, se é acneica, não é. Isso, e ainda assim saber aonde eu vou colocar, né? Muitas vezes eu prescrevo minoxidil, aí eu faço muito microagulhamento para queda capilar. Minoxidil vai botar um negócio na mão e vai botar no cabelo, vai escorrer, não é legal. Eu sempre digo, mande fazer em spray. E aí levanta o cabelo já sprayzado ali, tá pronto. Então, isso eu acho que faz parte da prescrição também, tu conhecer os frascos que tu pode colocar os produtos, para que facilite a vida do paciente. Claro. Muito bem, porque assim, a gente... Duas coisas, né? A gente, quando resolveu a Manipura focar na estética, a gente viu que não adianta a gente ter um ativo de alta tecnologia e botar num pote de creme com tampa laranja. Que não condizia com a estética. Então, a gente, a partir dessa indagação, esse questionamento, os nossos embalagens, não, peraí, vamos botar umas embalagens diferenciadas, vamos fazer umas embalagens douradas. Tem embalagens com alta tecnologia, tem embalagem com massageador eletrônico, vibrador passa, ela faz uma massagem, ela aumenta a permeação dos ativos. Então, olha só, se tu passa só um ativo, deixa ali, um creme deixa ali, ele vai ter uma permeação. Agora, se tu aplica esse vibrador eletrônico, ele aumenta a permeação. Então, ele tem um efeito maior, ele consegue permear mais, ele consegue penetrar mais na pele e tem um efeito maior. Então, essas embalagens são tecnológicas, são embalagens diferenciadas. E sim, pensando já na paciente, no consumidor, vai puxar uma bolsa, um potinho branco, assim, não vai ter graça. Agora, puxa um gloss, que nem essa do gloss dourado,
maravilhoso, né? Então não tem nem como Exatamente. comparar. É outra pegada, é outra tecnologia. Então, isso na estética, na dermatologia geral, é muito importante a gente ter isso de foco. E Então, assim, eu vejo que isso, inclusive, gera uma reação em cadeia, né? Quando eu apareci com esse gloss em casa, por exemplo, que foi esse aqui até é um que a gente fez com aquele ativo para aumentar o volume do lábio. E aí, enfim, cheguei em casa com aquele frasco lindo, a minha mãe disse, eu quero. Mas como assim tu quer? Ela disse, eu quero, esse frasco é lindo, quero estar na minha bolsa. E eu, tá bom, pega esse, eu vou mandar fazer outro pra mim. E isso vai gerando uma coisa nas pessoas que elas vão querendo ter aquilo e vão começando a se cuidar, né? E vai gerando esse sentimento em mais pessoas. Então, isso que eu acho que é legal das embalagens também e de realmente conhecer. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que eu estudo muito a física dos equipamentos, a química dos ativos que eu prescrevo. E hoje, cada dia, a gente tem mais ativos novos, né, Dimas? Eu até às vezes fico. Cada visita da Leslie ali, eu fico, meu Deus, como assim? Tem mais coisas que eu não sabia. E a tecnologia nos proporciona isso. As pessoas às vezes têm medo de tecnologia e eu sou apaixonada por tecnologia justamente por isso. Hoje a gente consegue o próprio ácido hialurônico, que é uma molécula muito grande. Hoje a gente consegue meios de deixá-la muito pequena e conseguir chegar onde ele precisa chegar, nas camadas mais profundas da pele. Isso é tecnologia, que não é só o robô, não é só o celular, não é só as coisas físicas que a gente vê, né? Tecnologia é cosmético também. muito bem. Aproveitando sobre tecnologia de cosméticos, uma tecnologia que eu Capaz. sou apaixonado são os ativos nanotecnológicos, Eu também. nanovetorizados. O que é uma partícula nanovetorizada? Digamos assim, vou dar o exemplo do resveratrol. O resveratrol é um antioxidante. Quando a gente utiliza, a gente dissolve ele no creme, ele fica ativo. Agora, fica no creme, então a gente passa e ele tem um efeito X. Quando a gente usa ele nanovetorizado, ele dentro de uma cápsula, microscópico. Ela dentro dessa cápsula, esse nanovetor é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que ele aumenta muito a permeação e além de aumentar a permeação, ele aumenta a durabilidade desse produto. Então, a gente consegue potencializar o efeito antioxidante do resveratrol ou o efeito, por exemplo, tem ácido cógico, tem A vitamina C, vitamina C, né? tem vários. Nanovetor é uma tecnologia. Então, a gente consegue vetorizar vários ativos. Então, a gente aumenta muito o efeito dos ativos. Então, quando a gente vai para o nano, para essa parte nanotecnológica, é muito diferente. É uma outra pegada. Eu sou apaixonado por isso aí. E vai Eu bem de também encontro gosto com a bastante. tecnologia diferenciada. E eu sempre dou o exemplo do colágeno, né? O colágeno, agora até não tem mais tanto, eu não vejo mais tanto, mas comercialmente ele é muito bem-vindo. Então, várias marcas comerciais acabavam usando creme de colágeno, ou colágeno, creme firmador com colágeno. E aí eu sempre digo isso muito nas minhas aulas, que o colágeno ele tem uma molécula muito grande, ele por si só ele não vai conseguir permear, né, num poro tão pequeno da pele. E aí é uma falsa ilusão de que está fazendo um efeito de promover colágeno, né? Na verdade, ele está formando um filme só, porque é tão grande a molécula que não vai permear. E assim a história da vitamina C, tu melhor do que eu pode falar disso. A vitamina C, se ela não for nanoencapsulada ou nanovetorizada, tu abrir um frasco de vitamina C e deu, acabou a vitamina C, né? O poder de antioxidante dela não vai mais existir. Então, isso nos proporciona. As pessoas às vezes me dizem, mas Camila, por que é tão caro uma vitamina C? Não é só da laranja que tu tira ali, por que é tão caro? Eu disse, gente, porque tem tecnologia. Se não fosse isso, vocês não iam estar usando vitamina C. Porque a vitamina C em si é barata. Agora, para deixar ela viável para a pele usar, é caro.
tem toda uma estabilização, tem toda uma, como ele falou, uma tecnologia por trás. Camila, a gente está falando de produtos de home care, o que é legal usar para o paciente pós-procedimentos, mas eu quero te perguntar uma coisa. O que o paciente não deve fazer em casa pós-procedimento? O que ele está proibido? Proibido de usar ácido. Não, mas esse creme aqui eu nem sei se tem. Na dúvida, não usa. Porque essas fórmulas fechadas tem muita coisa que a gente não sabe. Então, ácido nenhum, tirando, enfim, o ácido hialurônico, mas aí normalmente vai estar na prescrição. Não lavar o rosto com água quente de maneira nenhuma. Por que água quente? O que acontece? Porque a água quente, ela acaba aumentando a vasodilatação por ser calor. Então, assim, se a gente faz um procedimento que nem o peeling ou um microagulhamento que faz um processo inflamatório, se eu colocar quente, eu vou aumentar o meu processo inflamatório e vai ficar ardido, vai ficar, né, uma pele depois ela fica mais ressecada, porque a gente acaba, nem quando a gente lava panela de gordura com água quente e sabão, a água quente resseca muito. Então a gente não quer agredir. Exatamente, a gente não quer agredir uma pele que já foi agredida, né? Porque uma coisa é a gente fazer uma agressão em consultório que ela é controlada. Ela é uma inflamação controlada, então ela tem que continuar controlada em casa. Então, nunca, ácidos nenhum, água quente em hipótese alguma, nas primeiras horas, assim, nas primeiras 24 horas, normalmente, não cozinhar, não pegar vapor de água, assim... porque a gente fala muito da água quente em si, mas quando a gente cozinha, vem aquele calor, né, das panelas, até de um forno, que acaba irritando muito a pele. Não tomar bebida alcoólica entre 24 a 48 horas também, e em função disso aumenta a vascularização. Então, se é um microagulhamento, né, que a gente faz um pequeno sangramento, mais faz, e eu tomar álcool no dia, vai ficar aquele vermelhão, vai ficar uma pele mais inchada. Então, não é legal. Normalmente, são essas as regras que eu não deixo nenhum paciente falhar e fico lá mandando mensagem. Não vai cozinhar, não vai tomar banho quente. E normalmente, eu acompanho meu paciente durante 7 dias. Todos os dias eu acompanho ele. Às vezes é um pouco difícil, mas a gente faz. Desses procedimentos mais agressivos, mesmo um preenchedor, um bioestimulador, eu acompanho 7 dias o paciente justamente para ter certeza que ele não vai andar fora da linha. Muito bem. E esse acompanhamento que a gente consegue, a gente sendo paciente, digamos assim, a gente percebe uma atenção, né, da profissional e a gente percebe o resultado sendo entregue muito maior, né? Então, não adianta, vai para casa e daqui a um mês volta. Não. A pessoa vai para casa com a pele lesionada, com a pele sensível, pele machucada, e aí tem a profissional que pega, liga, manda uma mensagem, como é que tá? Manda uma foto. Faz toda a diferença. A pessoa confia mais, sente mais protegida, sente mais vontade, né? Oi? Tinha travado. Deu uma travadinha? Deu. Então, tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. Certo. Então a pessoa percebe isso, percebe bem diferente essa atenção do profissional. E, bom, agora deixa eu te perguntar, você faz a aplicação de toxina botulínica também, né? O Botox. Sim. E como é que é o home care no caso do Botox, da toxina? É por área, em geral? Como é que é? Na verdade, assim, eu nunca trato uma área só. Sempre quando o paciente vai fazer mesmo toxina botulínica, a gente vai fazer em terço superior, eu nunca faço, por exemplo, a limpeza só no terço superior. Eu vou limpar toda a pele do meu paciente, né? Então, o meu home care de toxina, ele é em todo o rosto. Assim como eu aplico a maravilhosa, que eu até trouxe para casa, o Botox orgânico, que é o meu home care, né? É o que eu indico, porque é como eu finalizo o meu Botox no consultório. E eu gosto muito de usar as cápsulas de fitase e zinco antes e depois da aplicação, para aumentar a durabilidade, porque a gente sabe que o zinco, quanto mais biodisponível,
mais interação com a toxina ele vai ter. E aí a gente vai conseguir uma durabilidade maior. E os ativos, né, do Botox orgânico, eles fazem esse lifting, né? Eles conseguem promover essa... Não é lifting a palavra que eu queria usar. Mas é essa... É o relaxamento da musculatura. É o mesmo Isso. mecanismo da toxina. E aí, como a gente já fez ali os furinhos, né? A gente vai usando... Eu finalizo sempre os meus Botox com ele, né? Com essa substância. É o Gatuline, né? Gatuline Expression, exatamente. Eu sempre finalizo as toxinas com ela. Mas é que nem eu disse, eu não limpo só uma parte, eu não passo só numa parte do rosto. Eu vou higienizar todo o rosto do meu paciente, faço botox aonde precisa, higienizo de novo todo o rosto, termino, passo o ativo em todo o rosto e é o que eu deixo de home care justamente para fazer um efeito prolongado. Se é uma pessoa de pele mais madura, ali dos 50 anos para cima, eu uso o Tri-Up e o Botox orgânico juntos. Ah, legal. Porque daí a gente tem uma redensificação maior. Exatamente, o Tri-Up é outro mecanismo, tem um efeito redensificador também. Eu gosto muito dele para pescoço. Legal. Ótimo. Eu sempre digo, passa no rosto e já puxa, porque a gente esquece do pescoço, né? É que nem da mão, do dorso da mão. A gente passa protetor solar até aqui. Da mão em diante ninguém passa. E no rosto também, né? Vem até aqui e depois... Só na palma que é. Então, eu costumo de passar até aqui e parar. Pô, passa o resto, né? E aí claro. eu tenho, assim, eu gosto desses dois produtos juntos para quem tem pele madura justamente por isso. Porque daí a gente consegue um relaxamento da musculatura e o outro a gente consegue um lifting bem interessante de face e pescoço. Muito legal. Qual foi o procedimento que a gente não falou ainda? Falamos já do preenchimento, da toxina, microagulhamento, peeling, bioestimulador. Tem algum home care para bioestimulador? Como é que é isso? Tem, eu gosto de silício orgânico. Aí a gente pode fazer ele ou combinado, né? Tem o silício orgânico sozinho, que daí tem marcas comerciais e tem só o silício orgânico propriamente. Cobre, zinco e vitamina C. Ferro, se precisar, normalmente ferro a gente não repõe, né? Mas se precisar também. E se já tiver mais de 30 anos, aí normalmente eu começo a fazer bioestimulador dos 25 a 30 para cima, tá? Que daí a gente vai construindo um banco de colágeno, a gente não deixa despencar tudo. Hoje eu trabalho muito mais com prevenção do que com tratamento. Então a gente, né, faz esse preventivo para depois lá na frente não precisar entrar com alguma coisa mais agressiva. Então bioestimulador sempre, muita hidratação, o silício, a vitamina C, o zinco e o cobre tem que ter. Eles têm que estar bem biodisponível para que a gente consiga uma fixação maior do bioestimulador. Muito bem. Então, dos procedimentos que a gente tinha falado, a gente pegou todos, né? Isso. Bom, a gente tem ainda 10 minutinhos, doutora. Então vamos falar um pouco de corporal? Vamos falar um pouco de corporal, muito bem. Corporal, as pessoas esquecem que a gente pode usar ativos tópicos também, né? A gente não precisa ficar só no creme hidratante lá da Avon, da Natura. Hoje a gente tem, inclusive, ativos como cafeína, que a gente tem uma permeação boa, dependendo do veículo que a gente coloca ela e do frasco que a gente coloca ela. Até não peguei aqui o meu, mas eu tenho aquele que vocês têm com umas bolinhas assim em cima para passar, né, com as xantinas. Então, dá para ser usado para gordura localizada, para celulite, é fantástico. Tem cremes corporais com ácido hialurônico, com ureia para algumas regiões que são mais secas. Um parênteses, a cafeína nano-vetorizada, ela é maravilhosa, ela tem um efeito muito maior, porque ela potencializa a permeação. Então, porque ela consegue chegar normal quanto a vetorizada. Isso é bem legal.
porque as pessoas não têm tanto conhecimento. A gente usa muito o home care facial, né? Mas as pessoas não conhecem muito o home care corporal. Então, quando eu falo principalmente de celulite, que é uma coisa que incomoda, o aspecto da pele incomoda, tanto tem tratamento com os bioestimuladores, quanto com a mesoterapia, que a gente injeta ativos na celulite, né? A gente faz a subcisão para quebrar a fibrose. A gente tem que hidratar o tecido fora. Então, eu gosto de entrar com a cafeína nanovetorizada, nesse caso, porque daí a gente consegue ter uma permeação maior de ativos. E aí, sim, com alguma embalagem que tem algum tipo de massageador, que daí fica até gostosinho de passar e mais simples, né? Aquela embalagem que vocês têm já sai direto no massageador, passa e tá pronto. Então, eu gosto de indicar também o home care de corpo. Legal. E algum suplemento para, no caso, por exemplo, deu o exemplo da celulite, tem algum suplemento para isso? Dimples. Legal. Superóxido de glutamate. Isso aí. O Dimples é um produto com alto teor dessa enzima chamada superóxido de glutase, então super antioxidante. E eu gosto muito da cactínia, gosto da espirulina, da cavalinha, de fazer, ou às vezes combinado com ele, né? O Dimples, às vezes, dependendo de uma dosagem um pouco mais baixa, e colocar uma cactínia junto, né? Fazer uma coisa mais drenante, assim, também, que às vezes a celulite é muito intensificada por causa da falta da drenagem, né? Então a gente pode usar ativos drenantes também, dependendo do tipo de celulite. Então a gente tem tratamento em consultório, suplementação e ainda a parte tópica. Então fica bem completo. Completo. Muito legal. Eu gosto bastante de usar a gente faz muito esses extratos, né? O extrato de cactus, tem a centela, o Dimples, a gente faz uma formulação bem completa com eles para complementar o tratamento. E além da loção com cafeína, com extrato de centela, e aí vai. Né? Exatamente. Então, eu estou fazendo a drenagem lá no consultório. E a drenagem linfática são manobras todas desenhadas para estimular a circulação, né? Todo no sentido. Bem bacana isso aí. Tem uma pergunta ali da Dani, ó, que perguntou do home care via oral para corporal. Dependendo, por exemplo, se for celulite, tem o Dimples, tem todos os ativos drenantes e tem o Morosil quando a gente fala de gordura localizada, principalmente abdominal, né? O Morosil, que é um ativo também, né? Ele tem bons resultados para corporal quando a gente fala de gordura localizada. Isso. Ele é muito legal, o Morosil. Ele estimula a lipólise. Então, onde tem a gordura que fica armazenada, fica parada, ele vai estimulando essa gordura a ser eliminada. Então, junto com a drenagem, junto com os ativos tópicos de implementar ele, é muito bacana. É bem legal. Eu gosto de fazer essa dobradinha. Home care corporal. Tá ouvindo... Gente, quem tiver pergunta, pode ir falando. Vocês estão ouvindo o Kurt gritar atrás? Vou fazer o meu técnico em farmácia, um dia trabalhar nessa farmácia maravilhosa. Muito obrigado. Vai ser um prazer trabalhar lá contigo. Gente, quem não foi na Manipura ainda conhecer, vão. Vocês vão querer comprar a farmácia inteira, que é lindo demais lá. Eu acho que não teve muitas perguntas mais. Bom, Camila, então temos os últimos minutinhos. Queria aproveitar aqui para agradecer essa conversa, foi muito legal, né? Inclusive, sempre que a gente se encontra, é muito bacana. Outra vez me convidou lá para a aula de prescrição estética lá para a tua turma, foi muito bacana, uma turma muito legal. E trocamos bastante ideia. E, enfim, quando a gente vai no consultório e monta fórmulas, né? Às vezes por mensagem mesmo, né? Monta uma fórmula. O que eu posso passar para o meu paciente aqui, assim, assado? Eu estou com uma ideia aqui. Vamos lá. Sempre me salva. Então, a gente sempre tem alternativas, né? Para os tratamentos mais diversos, né?
Esse Então, não te tem, a gente agradecer. cria. Exatamente. Então, te agradecer mais uma vez. Quer deixar algum recado, palavras finais? Fala aí da tua consultoria online para o pessoal que quer fazer uma consultoria online contigo. Gente, a consultoria online, podem me chamar no direct, que daí eu passo todas as informações certinho. Ela tem o envio do questionário, análise do questionário, e depois tem uma consulta online, frente a frente, por vídeo comigo, para a gente desenhar o tratamento, né, como é que vai ser feito, os objetivos. E aí depois eu faço todo o acompanhamento, normalmente pelo WhatsApp, né, que a gente tem mais facilidade, vai fazendo por foto, e se precisar tem mais chamadas de vídeo, quem precisa de algum apoio maior aí. Se E surgir como é que te dúvidas. contata? Onde é que te encontra? Tem o meu Telegram, que é a Camila Carvalho, e pode ir direto no Insta também, que daí qualquer coisa eu mando o link do WhatsApp ou mesmo do Telegram, que eu tô sempre por lá. Vai sair o e-book junto com a Dominique na sexta-feira, no sábado e no domingo a gente vai estar fazendo workshop também falando de saúde funcional, que é o todo, né? Que estética e saúde andam juntos. Então tem bastante novidade aí. Quero uma reunião contigo semana que vem, pra gente bolar umas coisas. Vamos lá, vamos sim. E fiquem todos bem à vontade para me mandar perguntas aí pelo WhatsApp, né, pelo WhatsApp não, pelo Insta, pelo WhatsApp também, se quiser, não tem problema. Maravilha. Na medida do possível eu vou respondendo todo mundo. Ó, os últimos minutinhos aqui eu vou ver aqui o pessoal que está aqui falando. Fábio Magistral. Fábio, querido, semana que vem temos aula contigo. Valeu, apresenta. Adriana Dermato Funcional. Fala do Metamorfose um pouquinho. Metamorfose é um creme muito legal. Ele vem naquela embalagem que a gente estava comentando com o massageador eletrônico, que ele faz um lifting facial global. Ele faz ele tem um efeito Cinderela na hora, então ele faz um levantamento, né, digamos assim, das rugas, ele faz esse lifting facial, só que isso na hora, só que ele tem um efeito cumulativo. Então são 3 ativos. Desculpa, mas agora eu não me lembro de cabeça. É tanta coisa. E eles têm um efeito na hora, o outro em 15 dias e o outro em 30 dias. Então ele vai fazendo vai estimulando a redensificação, e tem um efeito que a gente chama de Cinderela, que tem um efeito na hora, passou e tem uma durabilidade, porém, não só isso, com o uso cumulativo ele vai estimulando o preenchimento. Deixa eu ver quem mais aqui, a Dani querida, tudo bom? A Leslie, Rejane, tudo bom? Tati Vieira, olha aí quem tá por aí, tudo bom? Oi, gente? Tati! Gente, Tati visitou muito também a doutora Camila, né? Sim. Muito legal. Nos últimos minutinhos, a Leslie, a Roberta, a Gabi Oliveira. Gente, muito legal. A Ana Paula Marcantônio. Tudo bom, querida? Deixa eu mandar vamos ver quem mais aqui. Mandar um beijo para a Dulce e para o Maurício, que apareceram aí também. A Dulce é a mãe da minha cunhada, que é médica. Ah, que maravilha. Olha aí que legal. Todo mundo assistindo, né? Todo mundo muito assistindo. Legal. A Domi também entrou aí. Então tá, queria agradecer todo mundo que investiu o seu fim da tarde assistindo a doutora Camila aqui na Manicura, uma querida biomédica, esteta, que gosta muito de procedimentos de individualizar os seus tratamentos. E bastante. Foi uma conversa muito bacana. E agradecer mais uma vez a presença, né? Doutora, eu que agradeço, adorei. E semana que vem já temos reunião marcada, né? Além da aula do Fábio. Às 8 da noite. Vou estar lá, hein, Fábio? Maravilha. Gente, então, uma boa noite para todo mundo. Aproveitem aí o restante da quinta-feira e bom feriado e bom fim de semana para todo mundo, certo? Beijão. Bom feriado, beijo. Tchau, tchau. Tchau.